dia, graça e paz. Hoje nós estamos adaptados porque o nosso vizinho está em reforma e se vocês ouvirem martelada, não é ainda as trombetas estrondando porque Jesus ainda não voltou. Mas se de repente Jesus voltar, fique ligado e antenado para você ir morar com Jesus lá no céu. Vamos orar agradecendo a Deus por mais uma semana, né? Hoje nossa casa está cheia, nós temos bastante crianças na escola bíblica, temos o Boaz, a Ana, o Dirceu e o Judá. Então a casa está cheia de crianças na EBD hoje. Vamos orar? Pai, nós queremos, Senhor, te louvar, te engrandecer por estarmos aqui reunidos em teu nome. Te agradecemos, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos deu. Senhor, por este domingo que está, Senhor, começando uma nova semana. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom. Nós te louvamos e te agradecemos por todas as coisas, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, que possa estar visitando a cada família, a cada criança, a cada um que está conectado, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa estar, Senhor, juntamente conosco, ó Deus, nos abençoando, Senhor, neste dia, nos abençoando, Senhor, nestes momentos que nós vamos apresentar diante de Ti o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por todas as coisas e te pedimos, Senhor, continue conosco, ó Pai, em nome de Jesus Cristo que está aqui e vive e reina para sempre. Amém. Você sabia que meu bom pastor é Cristo? O seu bom pastor também é Cristo? Então fique aí, vamos louvar o Senhor, fique em pé, vamos fazer gestos e vamos louvar ao Senhor porque Ele é o nosso bom pastor. Será que é alguém querendo entrar na nossa casa? Você não pode atender sem máscara, você sabe disso, né? Mas tem alguém aí querendo entrar. Vamos ver quem é? Toque, toque,
gosto de ir lá dar banho em minhoca, em iscas, eu gosto de pegar muitos peixes. Mas a Bíblia conta que teve gente que pescou, mas não conseguiu pegar nada. E nós estamos fazendo também aqui uma competição bíblica. Nós começamos a semana passada. Enquanto nós louvamos ao Senhor com Pedro, Tiago e João num barquinho, que eles estavam pescando, vai a pergunta do dia, uma das perguntas do dia aí. E eu vou dar a dica que é o seguinte: o primeiro que responder da forma certa que vai marcar ponto. Se você demorar para responder e outro responder no seu lugar, responder primeiro, então você não marca ponto. O primeiro que responder da forma certa é que vai marcar o ponto. E a pergunta é: eu quero o nome de 3 histórias que eu contei nesse tempo aqui nas lives. Então, 3 histórias. Não adianta ser uma só, quero o nome de 3 histórias para que você possa marcar ponto. Então, vai valer enquanto nós estivermos louvando ao Senhor com este louvor. Então, ó, lembrando, o primeiro que responder da forma certa o nome de 3 histórias que nós contamos aqui durante este tempo aí que nós estamos juntos nas lives, vai marcar o ponto. Nós já temos aí gente com 2 pontos e 1 ponto só por enquanto. Vamos ver se hoje nós temos um desempate. Ninguém respondeu? Ninguém pontuou? Ah, que peninha! Uma pergunta tão facinho dessa, o nome de 3 histórias. Ninguém marcou ponto? Que peninha! Ainda então, a pergunta vai estar valendo enquanto nós louvamos a Deus com, antes da história, nós temos que parar para ouvir, certo? Aquilo que Deus fez por nós. Então nós vamos louvar o Senhor com o Pai. Então a pergunta do momento que está valendo ponto é: eu quero o nome de 3 histórias que nós contamos aqui durante este período de live. Então vocês vão falar o nome das histórias, o que primeiro que responder corretamente é o que vai valer ponto. Então, foram histórias bem facinhos, né? A gente tem histórias muito fáceis, né? Com nomes muito simples também. Então só quero o nome de 3. Já contamos mais de 10 aí, só quero 3. Vamos lá? Pare, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Me salvou. Mais uma vez. Pare, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhes o que Cristo fez.
tarefa de hoje, mas a gente vai tentando aí durante o nosso momento aqui de EBD. Quem está aí com a gente hoje, Judá? Hoje está o Josué e o Nicolas, a Marlene e o Bernardo, a Margarida, a Angélica, a Bárbara Correia, a Emily, tia Tânia, Val, Lu, são essas pessoas. Que legal, gente. Um bom dia para vocês, que a paz do Senhor esteja aí na casa de vocês. Estamos com muita saudade de podermos estar juntos, nos vendo, mas lembrando que os nossos cultos presenciais vão voltar agora no primeiro domingo de julho com a Santa Ceia do Senhor. Então, fique conectado, mas fique ligados. A EBD ainda não, mas nós vamos voltar com o culto presencial no primeiro domingo de julho. Então, que você possa estar lá adorando ao Senhor com a sua máscara, é claro, mas nós estaremos louvando e adorando o nome do Senhor. Nós temos aí uma série de lições novas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre testemunha. Você sabe o que é uma testemunha? Quando há um julgamento, algumas coisas, eles preparam sempre testemunhas para falar sobre os fatos, né? Você viu um fato, então você pode testemunhar sobre aquele fato. Nós vamos falar de testemunha. Você já foi testemunha de alguma coisa que você não gostaria de ter sido? Ou você já foi testemunha de alguma coisa que você achou que era, saiu falando e depois você viu que aquela coisa não era aquele jeito que realmente você achou que era? Para a gente ser testemunha de algo, a gente tem que prestar muita atenção para que a gente não testemunhe em falso. O que é testemunhar em falso? É eu testemunhar de uma coisa que eu acho que é, mas na verdade não é. Mas a história de hoje é sobre testemunha, né? Então nós temos que ser testemunhas também, né? Nós temos que ficar ligados e conectados para sermos testemunhas. Este aqui é o Jorge. O Jorge, ele estava muito apreensivo. Ele estava assim, na escada da casa dele, nos fundos da casa, ele estava muito apreensivo, ele estava pensando e como que ele ia falar e de repente, como ele estava muito tempo fora de casa, a mãe de Jorge, ela então foi ver onde ele estava. E de repente ela encontrou e ela falou: o que você está fazendo aí fora, Jorge? Ele falou: mãe, eu não queria lhe falar, mas eu vi o Luiz fugindo de casa. Eu sou testemunha que ele fugiu de casa. A mãe sentou ao lado de Jorge, abraçou Jorge e disse: meu filho, você está equivocado. O Luiz não fugiu de casa. Fugiu sim, mãe. Eu vi quando ele desceu, ponta a ponta dos pés a escada, para que você não ouvisse nada. E depois, quando ele abriu a porta e saiu pela rua, ele saiu correndo. Jorge, o Luiz foi dormir na casa do seu amigo e ele desceu em silêncio porque ele sabia que eu estava descansando e ele não queria me incomodar. Você pensa que foi testemunha que o Luiz fugiu, mas na verdade você não foi testemunha deste fato. Você se enganou, meu filho. Aquilo que você viu não foi aquilo que o Luiz combinou comigo. O Jorge ficou mais triste ainda. Poxa, havia testemunhado de algo que ele realmente achava que era, que seu irmão Luiz tinha fugido de casa, quando na verdade o seu irmão havia apenas ido dormir na casa de um amigo com consentimento da sua mãe. Isso me faz lembrar da história bíblica que está nos evangelhos tanto de Mateus, como Marcos, como de Lucas e de João, de mulheres que testemunharam. Maria Madalena e outras mulheres, elas foram visitar o túmulo de Jesus. Era costume da época, depois que as pessoas morressem, elas iam lá e perfumavam o corpo. Então elas levaram perfumes para perfumar o corpo de Jesus, lembrando que há 2 dias antes elas tinham lá o querido Salvador perto delas e que de repente ele morreu crucificado na cruz e ele precisou ser enterrado apressadamente, porque ele morreu numa sexta-feira e eles
permitiam que as pessoas fossem enterradas no dia de sábado, porque ninguém trabalhava no sábado. Então, eles enterraram Jesus apressadamente. Um homem, José de Arimateia, ele resolveu tirar o corpo de Jesus daquela cruz, e ele tirou o corpo de Jesus, e ele tinha um túmulo, ele tinha um sepulcro, ele tinha uma campa, como a gente preferir chamar. Ele tinha uma campa que ninguém nunca tinha usado. Era uma rocha onde tinha um grande buraco onde poderia enterrar alguém. E José resolveu então enterrar o corpo de Jesus naquele lugar. Mas como a cidade estava apavorosa, porque Jesus disse que haveria de ressuscitar, então eles colocaram uma pedra em frente àquela campa, em frente àquele túmulo, e eles colocaram guardas para vigiar aquele lugar. Maria estava com tanta pressa, mas com tanta pressa de chegar lá para poder cuidar de Jesus, para cuidar do corpo de Jesus, do seu amigo Jesus, que ela nem esperou as suas amigas. Ela saiu na frente disparada, e quando Maria chegou lá no local, ela viu que o túmulo estava aberto, vazio, e ela olhou lá para dentro, ficou apavorada, saiu correndo achando que tinham roubado o corpo de Jesus. Ela então estava testemunhando de algo que ela nem sabia ao certo se tinha acontecido ou não, mas ela achava que tinham roubado o corpo de Jesus, e Maria saiu em disparada para testemunhar, para falar, para ser testemunha de algo que ela achava. Ela queria ser testemunha. E no caminho, então, ela encontra Pedro e João, e ela fala para eles, o testemunho que Maria dá é assim: olha, eu fui lá no túmulo de Jesus, o túmulo estava vazio, roubaram o corpo de Jesus, vocês têm que correr lá para vocês verem, vão lá ver o que aconteceu com o corpo de Jesus. E Maria estava apavorada com aquilo que estava acontecendo, e Pedro e João foram rapidamente. Voltaram lá para o túmulo de Jesus rapidamente. João foi mais rápido do que Pedro e chegou lá no túmulo de Jesus, e ele viu realmente o túmulo vazio. Ele olhou lá, mas ele percebeu alguma coisa. Ele percebeu algo diferente. Quando alguém quer roubar alguma coisa, eles roubam por completo. Mas ele viu que os panos que Jesus, o lençol que Jesus estava envolto, ele estava caído por ali. E ele percebeu também que o pano que estava envolvido no rosto de Jesus estava dobrado. Quando que alguém que quer roubar alguma coisa se preocupa em dobrar os panos, em deixar as coisas ali, mas Maria ficou ao longe vendo. Aí Pedro chegou e realmente viu também a mesma coisa que João viu, mas mesmo assim eles não sabiam onde Jesus estava. Eles lembraram que Jesus havia falado que ele iria ressuscitar, mas eles ficaram pensando: será que aconteceu isso? Será que não aconteceu? Mas eles, mesmo como testemunha do fato, eles não quiseram dizer nada. Eles voltaram para casa pensativos, pensando no que realmente poderia ter acontecido com Jesus. Maria ficou assim muito triste, começou a chorar muito, porque ela sabia que realmente tudo que ela havia passado, antigamente ela tinha feito muitas coisas erradas. Maria tinha andado por caminhos muito tortos, mas Jesus, ele tinha olhado para Maria com um olhar de amor. E Jesus havia escolhido Maria, e ele tinha realmente salvado a vida de Maria. Ele tinha salvado a vida de Maria Madalena, e ela tinha uma gratidão muito grande, e ela estava muito apreensiva, porque ela não sabia onde tinham colocado o corpo de Jesus. E ela então estava chorando, e Pedro e João voltaram para casa sem dizer absolutamente nada, sem testificar nada. E Maria ficou ali em prantos, pensando o que seria da vida dela se Jesus não tivesse encontrado ela. E muitas vezes a gente fica pensando o que seria da minha vida, o que seria da sua vida, se Jesus também não tivesse nos encontrado. Como que nós poderíamos estar vivendo neste momento sem Jesus nos encontrar?
e Maria estava ali apreensiva, querendo notícias de Jesus, o seu amigo, porque Jesus andava com Maria, Jesus era amigo de Maria, e ela queria notícias de Jesus. E Maria, olhando para o túmulo vazio, olhando para aquele lugar, ela ficou com aquela pergunta: onde será que colocar o corpo do meu Jesus? Onde será que colocar o corpo de Jesus, que realmente deu a vida por mim, que realmente me acolheu, que realmente mudou a minha história? E assim como Maria foi uma pessoa que fez coisas erradas, eu e você também somos pessoas que já fizemos bastante coisas erradas. Nunca fez? E aquele dia que você colou do seu amigo na prova, você acha que isso é certo? Nunca fez? E quando a mãe perguntou onde você estava, você disse que estava na frente de casa, quando na verdade você estava jogando bola lá no campinho com seus amigos. Nunca fez nada errado? E quando você escondeu aquele objeto da sua irmã, que ela estava procurando por muito tempo e você queria para você, e você escondeu bem escondido para que ela não achasse, você acha que isso não são coisas erradas? Pois são coisas erradas. E Deus, Ele quer nos dar perdão também. Nós temos que confessar os nossos pecados, nós temos que mudar a nossa atitude, porque Jesus, por amor, se doou por todos nós. Ele se doou por amor e Ele realmente nos ama de uma maneira muito grandiosa. Então Maria ficou pensando em todas as coisas e como ela gostaria de saber onde estava o seu Jesus. Ela queria ser uma testemunha real daquilo que realmente Jesus, onde Jesus estava. Ela queria falar para as pessoas o que realmente ela podia contar, mas o que ela sabia até o momento não era nada que era confiável. Ela não era uma testemunha de alguma coisa que ela tinha visto. Ela precisava ser testemunha de algo que realmente tivesse acontecido. Então Maria fica ali chorando na porta do sepulcro. Quando ela então, na porta do sepulcro, ela vê um homem. Ela pensa que é o jardineiro. E ela então fala: bom dia, senhor jardineiro, eu estou aqui tão angustiada, tão aflita, porque roubaram o corpo do meu senhor. Se o senhor o roubou, se o senhor tirou ele daqui, por favor, me fale onde o senhor o colocou. Eu quero apenas colocar perfume sobre o seu corpo. E Maria, achando que este homem era um jardineiro, quando de repente este homem olha para Maria e fala: Maria. Quando falou Maria, Maria reconheceu a voz, porque Jesus é o bom pastor e as suas ovelhas conhecem a sua voz. E Maria então sabia que era o seu Senhor. Ele: por que choras, mulher? Por que choras? Porque você está procurando um vivo entre os mortos. Jesus não está mais lá, mas ele ressuscitou. Houve a ressurreição, como Jesus havia prometido. Ele ressuscitou. Então, Jesus olhou para Maria: Maria, mestre, que alegria, o Senhor está vivo. Eu posso testemunhar que Jesus está vivo. Então, Maria saiu correndo e falou: então vai, conte a todos. E Maria saiu correndo em disparada. Agora ela era testemunha de algo que realmente havia acontecido. A alegria de Maria estava assim estampada no seu rosto. Ela saiu disparada para contar para todo mundo que Jesus estava vivo, que Jesus não estava mais morto, mas que Jesus havia ressuscitado, como ele havia dito. Ele estava vivo. E Jesus vai até a casa dos discípulos e os discípulos o recebem. E Jesus vai passando, e onde ele passando, ele vai entrando nas casas, porque Jesus está vivo. Jesus não está morto. Jesus realmente é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E Maria pôde testemunhar. E eu e você que realmente já conhecemos Jesus, que já entregamos a nossa vida, o nosso coração para Jesus, você também pode ser testemunha. Você pode testemunhar que você serve um Deus vivo, um Deus amoroso, um Jesus que se preocupa, que cuida de
eu gostaria que você pensasse nos seus amigos, nos seus parentes, você pensasse nas pessoas que ainda não conhecem esse Jesus e você fosse testemunha, você falasse desse Jesus para essas pessoas, que você fosse realmente um instrumento de Deus, porque Jesus, ele nos chamou e disse que ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então ele nos chamou você para ser testemunha de algo que realmente aconteceu. Então eu gostaria que você fosse testemunha, que você pense aí em quem você pode testemunhar de Jesus Cristo, que você olhe por essa pessoa, que você pegue seu celular, mande mensagem para ele, que você convide ele para ouvir a história de Cristo, a história da ressurreição, a história de testemunha, como Maria foi testemunha de um fato que realmente todos gostaríamos de ser. Já pensou você chegar num túmulo de uma pessoa que você ama, que mudou a sua história, e você encontrar o túmulo vazio, achando que tinham roubado o corpo do Senhor, e de repente você fala com o seu Senhor e você sabe que ele venceu a morte, que ele está vivo. Foi assim que aconteceu com Maria, e assim que vai acontecer na vida do seu amigo, da sua amiga, do seu parente, que você anunciar o Evangelho de Cristo, você anunciar o Jesus que está vivo. Então eu gostaria que você fosse desafiado esta semana a ser testemunha, assim como Maria foi, que você seja testemunha do que Jesus fez por nós. Lá em João capítulo 20, versículo 31, diz assim: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. João 20, 31. É o nosso versículo de hoje. Vamos falar juntos? João 20, 31. Olha só. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. João 20, 31. Gostaria que os meninos falassem agora o versículo de hoje. Não esqueçam não. Vamos lá, meninos, bem forte. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Qual é o endereço? João 20, 31. Muito bem, eu acho que as meninas vão estar mais animadas do que os meninos. Os meninos parecem que estão com sono ainda, mas as meninas são espertinhas. Vamos lá, meninas! Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Qual o endereço? João 20, 31. Todo mundo junto para a gente não esquecer. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. João 20, 31. Não esqueçam disso, seja testemunha, fale de Jesus. E então, para a gente lembrar e falar de Jesus, eu trouxe um novo louvor aqui, que eu gostaria de ensinar para vocês. Para o leste e para o oeste. Você sabe, os pontos cardeais, você deve ter aprendido lá na escola, né? Leste, oeste, norte e sul. E Deus quer que a gente vá para todos esses lugares sendo testemunha. Lembra que nós temos que ser testemunhas da ressurreição. Testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Então, nós vamos para o leste, para o oeste, para o norte, para o sul. Mas antes eu tenho a resposta aí. Eu quero saber se temos uma resposta certa antes de nós louvarmos ao Senhor. Temos duas. A da tia Tânia. Quem foi a primeira pessoa que respondeu certo? A tia Tânia foi o primeiro comentário que apareceu. Qual foi as respostas que ela deu? Ela fala: eu me lembro da história da melancia, o sol tão iluminado e a história do ovo. A Luciana mandou a história do vovô Chico, a história do Frederico e a história da Páscoa. As duas, como
foram histórias diferenciadas que elas lembraram, tanto a tia Tânia, como a tia Luciana marcaram pontos hoje, então vamos ver o nosso placar. E antes de terminar hoje, o outro desafio de hoje, eu quero saber qual o versículo que eu ensinei aqui que tem a palavra caminho. Qual o versículo que eu ensinei aqui que tem a palavra caminho? É muito fácil, eu trouxe ele ilustrado e tem a palavra caminho. Qual é este versículo? Quando nós terminarmos de louvar ao Senhor com este cântico, a primeira pessoa que responder corretamente o versículo que tem a palavra caminho, que eu ensinei aqui para vocês, trouxe aqui as figuras para falar do versículo e vocês lembrarem e disserem, vão marcar ponto. A primeira pessoa que falar que o versículo que tem a palavra caminho. Vamos lá? Para o leste, para o oeste, para o norte, para o sul. Os amarelos, qualquer cor, Jesus, ele veio para todos, e a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então vamos ser testemunhas que para o leste, para o oeste, para o norte e para o sul, vamos nós, boas novas levar, tanto ao preto quanto ao branco, tia Tânia 3 pontos, Luciana 1 ponto, Wanda 1 ponto, Josué e Nicolas 1 ponto cada um, né? E nós A temos... Yara acabou de mandar. Qual é o versículo de hoje? Lâmpada... Não, o que você falou. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Quem mandou? A Yara. Foi então, Josué e Nicolas estão com 2 pontos cada um também. Olha lá, nosso placar está melhorando. É exatamente este versículo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Lembra que eu coloquei tudo aqui? Então tinha a palavra. Então acertaram aí Nicolas e Josué. Então estão com 2 pontos cada um. Tia Tânia com 3, Luciana com 1, Wanda com 1. E fique conectado porque nós temos mais desafios. Agora, se você falar do amor de Jesus para alguém esta semana, se você cumprir este desafio, você fala ser testemunha de Jesus, mande para mim. Mande para mim, olha, eu consegui falar de Jesus, que além de você ganhar ponto na eternidade, vai ganhar ponto aqui comigo também. Então esse é o nosso desafio da semana. A Emily acabou de postar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Falou que foi a Sofia. Se era esse versículo também.
Tem este versículo também, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, João 14:6. Então tá aí, Sofia. Bom pra você também, Sofia. Fique conectado, porque a nossa escola dominical, ela é ativa, ela é viva, porque você está aí. Amém, queridos? Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por tudo que a gente fez aqui nesta manhã. E nós, depois que nós orarmos, nós vamos terminar com a cada momento, porque eu gosto demais deste louvor. E nós vamos terminar com este louvor. Lembrando que agora às 11 horas, os jovens já acordaram e eles têm uma sala de bate-papo lá pelo Zoom, juntamente com a Beth e com a Natália. Olha, os temas são muito gostosos e eu aprendi bastante. Nós estamos aprendendo sobre louvor, como que a gente pode ser verdadeiro adorador, como que a gente pode levar, apresentar diante de Deus louvor. Então, que você possa ficar conectado também. É um bate-papo bem gostoso na sala de jovens. Eu tenho participado porque eu também sou jovem, sou criança, jovem, sou velha, sou tudo ao mesmo tempo. Então é muito legal, participe. E às 3 horas, a tia Andréia está fazendo ali com os adolescentes também uma sala de bate-papo pelo Zoom muito bacana. E nós não vamos ficar de fora das 19 horas ouvir a palavra de Deus hoje com um tema que nem tudo que acontece de ruim, né? Nem tudo que é negativo na nossa vida tem que trazer um peso negativo, mas pode trazer um peso realmente de glória. Então o pastor Giseu vai estar ministrando a palavra de Deus hoje às 19 horas e o pessoal do Essencial Louvor estará louvando ao Senhor juntamente com você, comigo e com a nossa família até o primeiro domingo de julho. Eu creio que nós estaremos unidos no nome de Jesus para adorarmos e aquilo que nós temos aprendido nós colocarmos em prática em nome de Jesus. Vamos orar pela sua casa, pela sua família, por todos vocês aí e que Deus esteja abençoando a vida de vocês em nome de Jesus. Pai, nós queremos, Senhor, te louvar, te agradecer por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus amoroso. Te louvamos, Senhor, porque nós somos testemunhas daquilo que o Senhor fez por nós. Nós somos testemunhas de um Deus vivo, presente, de um Deus que ressuscitou, Senhor. E nós queremos, Senhor, ir para o leste, para o oeste, para o norte, para o sul, levar as boas novas, ó Pai, e que as pessoas recebam, Senhor, de bom grado a Tua palavra, Senhor, porque ela é viva e eficaz. Cuida, Senhor, de cada lar, cuida, Senhor, de cada família, Senhor, esteja abençoando no poder e na glória de Cristo Jesus e nos dá um dia, Senhor, na Tua presença, Pai, porque nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por todas as coisas, em nome de Jesus Cristo.